Olá, hoje eu converso com um especialista em psicologia analítica e doutor em filosofia, Jairo Ferrandin. Obrigada pela presença. O tema hoje da entrevista é cansaço mental. E falando sobre isso, o que é o cansaço mental? Nós podemos definir, então, o cansaço mental como essa sensação que as pessoas têm de não disporem de energia suficiente para a realização das atividades no cotidiano. E geralmente o cansaço ele é acompanhado por alguns sintomas que são característicos desse quadro. Por exemplo, do ponto de vista emocional, nós temos um grau de irritação bastante elevado, nós temos a sensação de ansiedade, também que as pessoas vivenciam, um certo grau de depressão. Acompanhado a isso, nós temos, por exemplo, a incapacidade de um sono adequado e restaurador e de uma qualidade de vida de modo geral. Então, assim, hoje é um quadro bastante presente na vida das pessoas. O indivíduo ele acaba tendo uma sensação de esgotamento. Como que a psicologia explica isso? Então, o modo como eu consigo explicar é dessa forma. Segundo Jung, cada pessoa ela dispõe de uma quantidade de energia. Então, o ser humano, a psique humana de cada um de nós, é um sistema fechado. O que significa isso? Nós dispomos de uma quantidade de energia e não somos alimentados por uma energia que vem de fora, como um sistema aberto, que é uma máquina que você tem que acoplar a energia, né, à tomada. Então, assim, tendo uma quantidade determinada de energia, eu preciso distribuir adequadamente essa energia. Então, no caso do cansaço, pode estar acontecendo de que muitas pessoas se ocupem com determinadas atividades que extraem totalmente essa energia e ela não tem, então, energia suficiente para outro tipo de atividade. É uma possibilidade. Uma outra situação que é bastante comum hoje, nesse momento que nós vivemos, é o fato de nós estarmos conectados 24 horas por dia praticamente, né? Essa conexão, de alguma forma, é uma troca de energia. Eu estou colocando em contato direto com o mundo exterior, aquilo que eu teria disposição para outras atividades. Então, isso é um fator muito decisivo nessa sensação de que eu tenho de não dispor de energia para outras atividades. O senhor acha que o cansaço mental pode se relacionar com a falta de tempo ou a má administração do tempo que as pessoas têm hoje em dia? Veja, eu iria para a seguinte direção. É muito difícil a gente dizer que falta tempo, né? Primeiro por quê? Porque tempo não é uma coisa que a gente dispõe ou não. No sentido assim, eu tenho tempo da mesma forma que eu tenho outras coisas na vida. Muito provavelmente, se nós tivéssemos mais tempo quantitativamente, nós poderíamos continuar fazendo as mesmas atividades desnecessárias que a gente faz, né? Então a pergunta se direciona mais nessa direção. Como que a gente administra e no que a gente investe o nosso tempo? Porque, veja, tempo está mais ligado à questão dos valores da vida, da importância que a gente dá e de como a gente considera tudo o que a gente tem a fazer. Então, veja, se eu acho que isso é importante para mim, se isso tem um grau de relevância, eu vou dedicar a minha vida, a minha energia, o que eu tenho, o que eu sou, na execução disso, que eu acho importante para mim. Tá? Então, nesse sentido, eu imagino que a gente possa pensar nessa direção. No que eu invisto e no que eu faço com o tempo que eu tenho. Com cada vez as pessoas esperando um índice maior de produtividade, atingindo metas, você acha que isso pode gerar diretamente impactos à vida da pessoa no cansaço mental em si? Isso é uma questão assim, bastante importante e gera de um modo bastante específico. O trabalho, o universo do trabalho, das relações de produção, é um universo assim, muito presente na vida de todos nós. Afinal de contas, nós passamos muito tempo na nossa vida produzindo no nosso lugar de trabalho. É claro que hoje se fala bastante desse ambiente como um dos fatores mais frequentes na geração do cansaço. Justamente por conta das condições de trabalho. Então, assim, às vezes questões ligadas à remuneração, à falta das condições necessárias para desenvolver um bom trabalho, a cobrança excessiva, a falta de bons relacionamentos no trabalho, enfim, tem uma série de fatores que contribuem diretamente para a questão do cansaço. Nesse caso, geralmente, faz-se referência à síndrome de burnout, né? Onde o indivíduo está literalmente esgotado no trabalho e no excesso de trabalho que ele possui. Aqui é um campo onde
poder-se-ia discutir ainda mais sobre o assunto, né? Mas a gente pode dizer que esse ideal de metas, de cobranças, de competição, de desempenho, é determinante na geração dessa sensação de esgotamento. Quais níveis isso pode alcançar e como que atinge diretamente, fisicamente a pessoa, né? Então, como que a gente pode entender isso, né? Veja, é evidente que, por exemplo, se eu trabalhar um dia, passar um dia realizando todas as atividades que são necessárias, as atividades ligadas à administração da minha vida, ao meu trabalho, ao estudo, etc., eu vou ter um cansaço natural. Tá? Então, todos nós cansamos ao executar nossas tarefas. A gente investe nossa energia nisso. A partir do momento que o cansaço traz um comprometimento da minha rotina, eu preciso começar a prestar atenção no que está acontecendo comigo. Então, por exemplo, se a minha alimentação começa a ficar prejudicada, se eu não consigo realizar atividades físicas, se eu não consigo desempenhar minhas funções com um determinado sucesso, se eu passo a não restaurar o meu cansaço com o sono, se eu não consigo estabelecer outro tipo de relação, então nós estamos entrando num quadro que está denunciando que o nível do cansaço pode estar se tornando patológico. Então é o momento que nós precisamos prestar atenção no que está acontecendo conosco. Tá? Então, como é que a gente diferencia um cansaço normal da vida e um cansaço comprometedor? E aí um grau mais elevado, que é a exaustão, é quando não dou mais conta de fazer as atividades. Então, eu começo a ter problemas desses de ordem emocional, além de questões físicas ligadas à falta de sono restaurador, problemas com alimentação, questões estomacais, outras coisas físicas, alergias que vão aparecendo, né? A gente tem que ver em situação por situação. Mas ele impacta diretamente no nosso corpo e no âmbito das nossas emoções. Uma falta de perspectiva de vida, assim, para os jovens e adultos, você acha que pode ocasionar uma depressão, por exemplo? Voltado para o cansaço mental também. Isso. Vamos tentar recolocar isso de uma forma como a gente raciocina dentro da lógica clínica, né? A depressão, dentro da psicologia analítica, ela é entendida, ela é lida dentro de sua funcionalidade. Então, por que o indivíduo vivencia ou passa por um processo depressivo? Nós entendemos que a depressão é uma forma como o nosso sistema psíquico, dispõe de chamar o indivíduo para dentro de si mesmo, tá? Porque a nossa vida, ela é extremamente voltada para fora. Hoje, se nós pegarmos assim o cumprimento das tarefas que nós temos no dia a dia, esse fato de nós estarmos conectados o tempo todo, fazendo tudo para o trabalho, para o estudo, para a conexão, para os relacionamentos, eu posso entender isso como uma postura maníaca, ou seja, eu estou sempre atuando, sempre agindo, sempre me voltando para fora. O sistema psíquico, para tentar restabelecer uma harmonia e uma integração e equilíbrio, deprime. Então, deprimir é a possibilidade de trazer a atenção de volta da pessoa para si mesma. Tá? Então, eu faria a seguinte leitura. Quando nós nos sentimos deprimidos, precisamos nos perguntar qual que é a função que a depressão tem para nós e o que eu preciso mudar no meu estilo de vida e no modo como eu lido com as emoções. Tá? Então, nesse sentido, é evidente que dentro de uma situação onde a depressão alcança um nível comprometedor, a gente precisa buscar uma ajuda profissional, uma ajuda médica e tudo mais. Mas, além disso, ela é um indicativo de que o modo como eu estou conduzindo minha vida não está adequado. Ele não está saudável. Então, nós podemos fazer essa leitura do quadro depressivo. Agora, evidentemente que, a partir do momento que o cansaço, essa sensação se instala e compromete minha vida, compromete, além das atividades, também um pensamento com relação ao futuro, perspectiva de vida, projeto. É claro, abala todas as nossas dimensões da vida, né? E agora, para encerrar nossa entrevista, qual dica o senhor daria para amenizar uma sobrecarga gerada por trabalho, faculdade? Olha, a gente pode dar as dicas de acordo com a lógica que cria essa situação, né? Então, nós falamos do excesso de atividades,
de algumas atividades que extraem muito a nossa energia, dos sintomas que isso vão aparecendo. Então, primeira coisa, as pessoas poderem se observar e sentir como que isso está instalado em si, como elas estão vivendo isso. Então, isso é a primeira coisa. Começar a analisar como é a sua vida emocional, como são seus relacionamentos, como está a situação no seu trabalho, né? Refletir um pouquinho sobre o seu estilo de vida, né? No que você investe, no que é primordial para você. Então, e refazer algumas escolhas. Outra coisa que eu vejo como importante, né, e isso é preconizado por toda a área da saúde, atividade física, rotinas saudáveis, relações mais pessoais, né, gastar tempo com pessoas, investir naquilo que te faz bem. Né? A gente estava falando aqui da questão da rede social, não é uma crítica simples a isso, né? Mas veja, isso consome muita coisa de você. Isso tem um grande impacto também, não é? Impacto, exatamente. Então, o tempo que você investe nisso é um tipo de energia também que você está colocando que pode não ter retorno. Uhum. Né? Então, é uma energia que só sai, ela não volta. Por isso que a grande questão aqui é a gente repensar o nosso modo de vida, em termos amplos, refazer escolhas. Agora, se o grau que eu estou vivendo já me está causando um sofrimento comprometedor, eu preciso buscar ajuda profissional. Tanto ajuda médica quanto ajuda psicológica. Então, aqui até uma questão importante, assim, aproveitando a ocasião, para a gente falar assim que a busca por uma ajuda psicológica não é sinônimo de loucura, como muita gente imagina. A ajuda psicológica é um aprendizado de como a gente tratar com as nossas emoções. Porque, assim, pensamentos errôneos, né, vivências que você não supera, situações que você não trabalha, não encaminha, elas também retêm sua energia. Então, por exemplo, vou pegar assim, uma mágoa profunda que te mantém vinculado a um passado, ela também suga a tua energia porque você está lembrando daquilo o tempo todo. Então, o trabalho psíquico é importante justamente para isso. Aprender a lidar com a frustração. Aprender a lidar com frustração, porque daí você libera energia que poderia ficar presa nesses conteúdos internos. Então, assim, é uma necessidade de todos nós fazermos esse aprendizado, buscar uma ajuda, um acompanhamento. É uma experiência muito interessante. Então, nós temos todas essas situações. Eu diria assim, eu acho que o pessoal mais jovem, que está bastante ligado a essa questão dessa conexão, se perguntar realmente se não dá para mudar o padrão de uso, o padrão de relação, e se a gente não pode reformular as nossas escolhas para situações que equilibram a nossa energia, que tem troca. Porque, na minha opinião, né, talvez possa ainda um dia mudá-la, né, a conexão virtual só sai, entra muito pouco. Então aí contribui para a nossa exaustão psíquica, emocional e existencial. Então, penso assim que talvez são algumas dicas assim gerais, bem gerais, para quem está nos assistindo e acompanhando. Muito obrigada pela presença, pela entrevista. Ficamos por aqui e até mais. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Até mais.